e amigos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Amém. Vamos lá, ficar em pé. Gostaria que o irmão se colocasse de pé, para que nós possamos recitar o Salmo 23. Então, o salmista escondi essa palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, está gravado aqui, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Podem sentar. Esse salmo é o Salmo de Davi. Ele tem como título a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nós vemos que ele tinha uma sua missão de cuidar do rebanho do seu pai. O Senhor, quando foi chamado para ungir o rei, ele estava no serviço. Tem um hino que fala, no serviço do meu rei eu sou feliz. Obediente e abençoado. Proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No número 2, o versículo 2, diz que fala o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O primeiro passo que nós vemos aqui, quando nós vemos na história, quando teve aquela separação por causa da desavença entre os empregados de Abraão e os de seu sobrinho, Ló perguntou: qual parte que você vai escolher? Como Ló tinha muitos animais, rebanho, ele procurou um lugar mais verde. Porque o bom pastor, ele não vai querer vencer o seu rebanho morrendo. O nosso Deus também tem cuidado de nós. Antes da criação do homem, no 6º dia, ele preparou o paraíso para vivermos. Providenciou as árvores frutíferas, providenciou a luz, providenciou a água fresca. E nós vemos juntamente no povo de Israel no deserto, ele preparou o melhor alimento, que era o maná, que vinha fresco todos os dias. E logo em seguida, vai falar aqui o salmista, assim como ele tinha cuidado das ovelhas, o Senhor quer colocar eles em lugar tranquilo. Aqui justamente no 2, ele fala: guia mansamente as águas tranquilas. A ovelha, consegue ver assim? A ovelha tem o corpo coberto de lã. E quando é encharcada de água, ela fica muito pesada. E ela não tem muita habilidade com a água. Então, para que a ovelha se sentisse segura, o pastor tinha que fazer aquela barragem de água, E assim ela entrava naquele tanque natural e podia tomar a sua água tranquilamente. Nós vemos também no trajeto do povo de Israel até Canaã, na terra que mana leite e mel. O que a gente observa lá? No decorrer, o povo teve sede. O professor reclamando com Moisés, e o Senhor falou: clama a pedra. A pedra representa Cristo. Está precisando? Clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o pensamento do Senhor é mais alto do que o nosso. Nós vemos aqui o aparente, mas Ele vê lá na frente. O Senhor já está naquele centro cirúrgico, irmão céu. Descansa no Senhor, deleite o teu coração. O Senhor é o verbo, Ele já está lá. E logo em seguida, o salmista diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Geralmente, o animal, quando está num ambiente muito quente, ele vai procurar o quê? O refrigério. E eu falei com as irmãs, com os irmãos, que o Senhor criou as árvores. E se nós olharmos aqui à volta, nós vemos aqui, os caibros que foram feitos de árvore, que servem de abrigo. E assim como o Senhor aqui fala, refrigera a minha alma, será que o Senhor, quando o salmista pegava, o pastor pegava a alma da pessoa e colocava dentro do refrigerador? Todo mundo tem refrigerador, que é a geladeira. O que o pessoal antigo falava quando trabalhava muito tempo na roça? Que era sombra e o quê? Água fresca. É duas coisas que nós precisamos. E o Senhor fala daqueles que estão debaixo da sombra, aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente. E tem o Senhor falando conosco no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Às vezes a pessoa pensa que vara e cajado é só para correção. E lendo um livro chamado Psiquiatria de Deus, ele fala o seguinte: o vale da sombra da morte existe na Palestina. Ele tem aquele vale e logo em seguida o precipício. A ovelha tem pouca visão. Então é necessário, às vezes, o pastor usar a vara para afastar os inimigos. É necessário usar o cajado que tem aquela volta, para quando a ovelha estiver prestes a cair no precipício, ele vai e resgata a ovelha. E o Senhor nos resgata todo dia para nos estarmos na sua presença. O Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso que em João 3,16 está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 5, lá justamente fala o quê? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Era um ritual de colocar o cálice e vir ungindo a cabeça do rei e até aquele cálice se transbordar, que está ali, onde ele era ungindo do alto da cabeça à planta dos pés. E quantos inimigos Davi teve que enfrentar? Até aquele que comia no seu prato, aquele que ele tocou o instrumento para que o espírito mal saísse de Saul, lembra? Porque houve um ciúme. Saul matou 1000, Davi matou milhares, aí ele tirou o ciúme e ele teve que enfrentar essa situação. Mas Deus deu livramento na presença dos inimigos, quando ele tinha um amigo Jonathan, que alertava, fica ligado que alguém busca para te matar. E quantas vezes Deus usa pessoas, crianças, idosos, para nos alertar, para nos mostrar o caminho certo. Mas o salmista tinha uma certeza que, apesar dos inimigos, apesar de todas as intempéries da vida, ele fala certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista teve muitas experiências com o Senhor. Ele foi considerado, a Bíblia fala, que é um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou? Sim. Mas ele se arrependeu.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele fala do Senhor. Quando ele teve aquela situação, no ato de adultério, o Senhor pegou aquela criança, fez o primeiro relacionamento com Betseba e não permitiu que fosse à frente. Ele lamentou, tirou a roupa e tal. A gente passa um momento difícil. Um ficava cutucando o outro com medo de falar da morte do filho dele, mas disse, não, um dia de festa aniversário para falar de morte, faz parte da nossa vida. Mas quando ele passou aquela situação, ele tirou aquele manto, aquele vestido de saco, de cinza, tomou um banho e foi correndo adorar o Senhor. Então, quer dizer, ele não permitiu que aquela prova, que aquela situação abatesse seu espírito de adorador. Ele foi para a casa do Senhor, adorar o Senhor e agradecer. E depois de um tempo, ele foi consolar a sua esposa, Betseba, que está lá, né, na janela de Jesus, a mulher, que foi mulher de Urias. Quer dizer, o Senhor não omitiu, mostrou que nós somos passivos de erro. Mas o Senhor honrou. Ele não pôde construir o templo, porque tinha mão suja de sangue. Mas o Senhor deu oportunidade. Ele falou, vai lá, meu filho, clama o Senhor, porque ficou preocupado como que ia pedir o Senhor. E o Senhor veio e deu o segundo filho dele, com a Betseba, que foi o homem mais sábio do mundo. Quem foi? Salomão. A riqueza era tão grande que a fama dele se espalhou, que a rainha de Sabá foi curiosa, que era para esse homem. E quando ela chegou, era muito mais do que se ouviu falar. E a palavra de Deus fala que nós teremos uma oportunidade no paraíso de termos um lar celestial que homem nunca viu, que ninguém nunca experimentou. E que nós possamos caminhar para lá, nos dedicar cada vez. O salmista, no Salmo 119, 4, fala, não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Então, já ouvimos a irmã contar aqui quantas bênçãos. Enquanto você estiver vivo, você conta. A pessoa conta toda a história, contar 1, 2, 3, 4, contar e falar. Testemunhos do amor de Deus sobre sua vida. E gostaria de convidar todos os irmãos por pé, e nós vamos contar bondade de Deus. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. O Senhor te conhece. Coloca diante do Senhor, Ele vai te abençoar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que meu fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, meu amigo é. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Da vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. O coral, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Todos, eu cantarei da bondade de Deus. Todos ao Senhor. Declare ao Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Gostaria de pedir ao pastor orasse.